Quando a gente fala de carro elétrico, muitas vezes isso está ligado a algo chato, uma condução chata. E concordo que quando a gente está falando de carros a combustão, dá uma impressão de algo mais analógico, você tem mais controle da coisa, o som, a aceleração, sabe? Mas eu acho que nem sempre isso quer dizer que os carros elétricos são chatos. Portanto, estamos aqui com o Audi e-tron e vou mostrar um pouco mais sobre esse carro para você, né, que está chegando aí na linha dos carros elétricos na Audi no Brasil. Mas antes de mais nada, o meu irmão gêmeo precisa falar uma coisa com vocês. Galera, antes de mais nada, já se inscreve, deixa o like, tá vendo? E ativa o sininho, beleza? You got me trapped inside this spell. Now I feel it, now I feel it. Your demons drag me close to hell. I can feel it. Esse é o Audi e-tron, então uma proposta totalmente elétrico da marca, chegando no Brasil aí por R$499 mil. Pois é, bem salgado, mas ele é um carro realmente totalmente elétrico, né, com boas tecnologias elétricas nele. Pra vocês terem uma ideia, esse carro ele tem uma bateria no assoalho dele de 95 kWh. Em comparação, galera, só para você ter uma ideia, se você não consegue ter noção de quanto que é isso daí, um Corolla híbrido tem uma bateria de 1,3 kWh. Um Golf GTE que vocês devem ter visto, né, um carro híbrido também, ele tem uma bateria de 8,8 kWh. Então assim, cara, é mais que 10 vezes menos que esse carro tem. E assim, vamos chegar no topo, né, um Tesla Model S P100 dele tem uma bateria de 100 kWh. Então assim, a gente já vê que esse carro ele já tem embarcado uma tecnologia que já está páreo a carros topo, né, de gama em quesito elétrico. Apesar de carros elétricos parecerem chatos, na verdade, a concepção deles é bem simples. Isso é até uma coisa boa, né? Porque quando você precisa de um motor elétrico, né, um carro concebido totalmente elétrico, você precisa de motores nos eixos diretamente. Então não tem todo aquele trabalho mecânico de você ter um motor a combustão colocado em algum canto, né, no capô ou ali atrás, e depois ter que trazer, né, com um cardan ou qualquer tipo de peça mecânica a potência para as rodas. Então, é muito simples, aqui a gente tem motor no eixo dianteiro e motor no eixo traseiro. Ali na frente é um motor com 183 cavalos de potência, ele consegue gerar isso instantaneamente, e atrás motor de 225 cavalos. Juntos, os dois conseguem gerar a soma deles, que é 408 cavalos e 67 kgfm de torque, o que é muita potência. E o bom é que com o conjunto de bateria que eu já expliquei para vocês, esse carro garante uns 436 km de autonomia, segundo a fabricante, obviamente. Aí vai depender um pouco de onde o condutor dirige, se é estrada, se é cidade. Mas o bom é que essa concepção de carro elétrico consegue até ser bem eficiente na cidade, já que ele consegue reaproveitar aquela energia perdida, né, que seria perdida na frenagem. Um pouco dessa energia ela consegue ser convertida novamente para a bateria. Mas vamos falar um pouco dos detalhes visuais. Então você vê que ele segue a nova linha dos SUVs da Audi, né? Então esse farol com esse detalhe baulado para baixo. Esse farol aqui no caso da versão Performance Black, que é a versão mais topo de linha, é um farol Full LED Matrix, né? Então ele consegue apagar exatamente o local onde tem um carro na frente, farol alto automático, enfim, é aquele LED inteligente, né? O farol inteligente que é muito bacana. Bom, a grade, né, com o emblema S-Line aqui do lado. E essa grade Black Piano, você vê que ela tem uma abertura apenas aqui no centro, né? Provavelmente para algum tipo de refrigeração de algum componente eletrônico que vai ficar mais aqui embaixo, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E ali dentro ela é ativa, né? Então ela consegue fechar, né, ou abrir dependendo do momento que ele necessita de refrigeração ou não. Temos algumas entradas de ar aqui também. Isso aqui eu acho que é mais questão aerodinâmica.
Essa daqui é de refrigeração. E conceito um pouco diferente, mas não muda muito dos carros a combustão da Audi. Sensor de estacionamento na frente, né? Claro, uma grande novidade, um conceito novo nesse carro aqui é o retrovisor. Como opcional de R$13.000, consegue equipar com um retrovisor totalmente digital. Aqui é uma câmera e você visualiza lá de dentro. Eu acho até isso meio estranho, já que o carro custa 500 mil, por que não colocar embutido isso aqui no valor? Pausa só para um detalhe. Minutos depois que eu falei isso, eu mudei de ideia. Você vai já entender por quê. Ou sei lá, que o carro custasse 550 mil já completo, né? Então assim, dificilmente o cara vai pegar esse carro versão básica, não faz o mínimo de sentido. Eu acho que não deveria nem vender as versões básicas. Enfim, para quem quiser comprar, né? Você não tem 550 mil para comprar um negócio completo, compre por 500 mil. As rodas são aro de 21 e nessa versão ele tem uma pintura alaranjada, amarelo. Eu juro que eu não sei exatamente qual que é essa cor, mas é a cor para combinar com esse detalhe e-tron aqui. E aí terminamos o design do carro pela traseira, que na minha opinião acho que é até a parte mais diferenciada, mais bonita do carro. A gente tem essa lanterna em LED que invade todo o porta-malas, então cara, é um design muito bonito, é um destaque do carro, claro, os detalhes Black Piano e tudo mais que ele oferece. Uma pena que ele não tem, né, como ele é um carro com chave presencial, abertura elétrica, ele não tem aquele sensor do pezinho, ó, que você bate o pé e ele abre automático. Acho que um carro de 500 mil merecia, ainda mais que uma Q3 já tem, né? Mas a abertura é elétrica. Bom, tudo bem, se os motores ficam nos eixos diretamente ali no carro, o que tem debaixo desse capô, né? Bom, vamos abrir aqui. E aí o que a gente vê aqui, basicamente, é um compartimento, né? Então a gente tem um compartimento aqui que você pode guardar algumas coisas, mas ele já vem com o carregador de casa, né? Então, carregando, utilizando esse carregador, você vai demorar para carregar totalmente esse carro 13 horas. E assim, ligando na tomada de casa, eu não acho um tempo muito longo, né? Já que, cara, com ele totalmente carregado, você vai conseguir andar mais que 400 km, então, ou algo próximo disso. Então, eu acho que pelo tempo, né, não é tão ruim. Agora, se você tiver aqueles wall chargers, você tem aquela montagem na parede, né, aquele carregamento rápido, por exemplo, na verdade eu acho que teria que ser um carregamento até diferente do de parede, teria que ser aquele mais industrial, né, que você vai encontrar em centros de recarga. Nesses carregadores você consegue carregar por 30 minutos apenas 80% da bateria, então é bem rápido. E claro, de resto aqui, ó, vou até mostrar, aqui a gente vai ter todo o conjunto elétrico do carro, né, então se você dá uma olhada ali por dentro, você vai conseguir ver, daqui tá meio difícil de ver, ó, o motor vai ficar mais ou menos por ali, né, então você vai ter o motor aqui abaixo, a parte do motor, ó, a parte eletrônica e tudo mais do conjunto de motores elétricos, vai ficar tudo aqui, e o motor dianteiro vai ficar aqui embaixo, né, diretamente no eixo dianteiro. De espaço no porta-malas, a gente tem aqui 660 litros de capacidade. Temos essa rede aqui, ó. E porta-malas é exatamente como os dos SUVs da Audi, né? Então não tem nenhuma diferença, bem acabado. Temos ali os detalhes com redinha, 12 volts, rebatimento aqui, ó, dos bancos ali da frente, ó. Consegue diretamente daqui rebater. E aqui embaixo temos o step, que é um step temporário e tem até um outro espaço aqui muito bom para você guardar mais objetos. Bom, chave em mãos, já uma chave diferenciada que a gente conhece da Audi, uma nova chave. Estamos aqui dentro do veículo agora, o acabamento dele, macio, iluminação aqui, alcântara, couro, alcântara, muito bom, né? E olha a novidade, o retrovisor, que é uma câmera, fica mostrando aqui, ó, de forma digital. E qualidade é boa, mas não é uma qualidade ultra high definition, né? Que se for ver, você consegue até ver um pouco dos pixels. Então eu acho que as pessoas vão, talvez, quem comprar esse carro possa ter um cômodo quanto a isso, tá? É um pouco diferente você manobrar utilizando essa câmera. E por conta disso já começo falando, retiro o que eu disse quando eu falei, putz, é um opcional, melhor já embutir no preço, já colocar, mas na verdade eu cheguei à conclusão de que eu acho que vai ter gente que vai preferir o retrovisor convencional mesmo. Não é nem por conta de só ser tecnologia, mas é engraçado você deixar, ter total confiança nisso daqui. É diferente de você ver aqui na imagem e ver o reflexo no espelho. Então de imediato eu já fiquei meio receoso de ter um carro, se eu fosse comprar um carro
com esse retrovisor digital. Talvez a pessoa possa até se arrepender, mas é uma inovação, uma coisa nova. Eu acho que no futuro pode ser que realmente seja utilizado essas coisas, né? Muitas vezes, sei lá, um veículo como, por exemplo, um ônibus que é fechado ali atrás, um caminhão que é fechado ali atrás, nada melhor do que uma câmera lá atrás para poder passar um retrovisor digital para ele, né? Naquele caso, por exemplo. Agora aqui a gente não tem essa necessidade, é mais um mimo mesmo, uma tecnologia a mais, porém interessante. Vamos dar a partida aqui. Ó. O carro tá ligado, ar já liga. Então aqui a gente tem o volante, ó, o volante um ótimo material, duas costuras. Aqui, ó, no detalhe Black Piano a gente tem o controle da central e aqui o controle de som, comandos de voz, tudo aqui, ó. Ó, o painel totalmente digital, né, o Virtual Cockpit. Então ele tem um layout um pouco diferente, mas é bem parecido dos outros Audis. Função aqui a gente tem FM, né, as mídias, celular, GPS. Aqui seria o computador de bordo. Então você tem o consumo, ó, kW por 100 km. A autonomia, a gente tem 228 km de autonomia previstas, com em torno de 75% de bateria, segundo está mostrando aqui. Memória de curto prazo, longo prazo, assistência ao motorista. Esse carro vai ter uma condução semi-autônoma, né, com a ajuda dos controles de faixa. Você consegue mudar a visualização, ó. Vou colocar o GPS aqui, a GPS já fica na tela inteira. Bem legal. Tudo controlado por aqui. E o som fica aqui, ó. O controle do farol é dessa forma, ele é um touch, né? Você clica e ele vibra atrás. Bem interessante isso. Aqui a gente tem um porta-objetos. Tudo aveludado. Acabamento macio, ó, ele é emborrachado. Costurado também, emborrachado. Tem esse detalhe amadeirado aqui também, muito bonito. É o e-tron, Black Piano. Aqui, ó, emborrachado. Então você vê que o acabamento é ótimo. Ótimo espaço aqui também. E aí, ó, tudo aveludado. Aí vemos para a central multimídia. Vocês já devem conhecer, essa aqui é uma central nova, já tem no Q3, já tem no Q8. Ele tem um novo layout. Então você tem rádio, mídias, telefone, navegação, ajuda. Apple CarPlay você vai ter aqui também. Mas eu acho que o que é legal é que no CarPlay você pode utilizar agora de modo wireless. Então você conecta o Bluetooth, você vai ter pareado o CarPlay diretamente na central multimídia. Veículo, ó, Audio Drive Select, que ele vai ter os modos de condução. Você vai mexer como, por exemplo, a rigidez do volante, sensibilidade do acelerador, resposta do veículo, tração integral, né? Ele tem uma tração integral. E também a suspensão, ó, você consegue mexer na suspensão. Consegue elevar, baixar, pode mexer no individual, o individual que é legal. Você consegue deixar no modo de propulsão, você quer que ele fique mais esperto, né? Suspensão também, a direção, tem todos esses modos. Aqui ele mostra monitor de alcance, né, autonomia do carro, e junto com ele você consegue mudar o modo que, se você quiser mais autonomia, você pode clicar aqui, que daí ele vai priorizar ter mais autonomia. Se a gente desligar, ó, diminuiu, viu? Ele maximiza o quanto você... Às vezes você tá com pouca autonomia e precisa chegar em casa para carregar, e aí esse é um botão tipo de emergência assim. Aqui tem a questão de carregamento, então se ele tem uma assistência de eficiência, ó, esse modo é interessante, não tem nos outros carros, porque você consegue colocar o alvo que você quer que a bateria chegue no carregamento rápido. Então assim, você pode escolher exatamente onde você quer que ele vá para carregar. Se você colocar muito para frente, ele pode gastar mais a bateria, né? A vida útil vai diminuir. Então ele recomenda que você deixe o alvo ali, né? O objetivo um pouco até os 80%. Esse aqui é aquela abertura dos bancos, né? Ele vai para trás para você poder entrar, bem simples. Park Assist, assistência ao motorista, aqui é interessante também. Você consegue utilizar todos as advertências, né? Advertências de distância da frente, ele vai te avisar. Audio Presence, ele vai colocar o carro em um modo de segurança caso ele veja uma situação de perigo iminente. Seria um aviso de pontos cegos. Aviso de saída, deve ser de saída de faixa, não Lane Assist. Recomendação de pausa. Basicamente é isso. Agora a gente tem aqui embaixo um monitor digital. Cada zona de bancos aqui, motorista e passageiro, você controla digitalmente por aqui, ó. O máximo, pode diminuir a velocidade de forma independente, apagar a tela. Aqui embaixo a gente tem as câmeras, né? Câmera 360, o carro também tem. Controle de estabilidade, os modos de condução. Você vê que o joystick aqui é diferente, ó. Ré, neutro, drive, freio de mão eletrônico.
poder mexer aqui no som. E aqui embaixo, ó, você tem esse ajuste do apoio de braço. Chave tá aqui, celular, você pode guardar aqui ó, essas coisas. Olha que legal isso aqui. Poder colocar um copo, uma garrafa, 12 volts. Também dá para fechar. Aqui em cima nós temos tecido, espelho. Talvez uma alcântara aqui fosse muito bem, né? Mas talvez não seja muito foco do carro. Retrovisor fotocrômico, teto solar. Vamos até abrir aqui a rede, ó. A rede, abre o teto solar. E o espaço interno aqui, bom, como as baterias ficam no assoalho, há uma boa amplitude aqui embaixo, apesar de que ele tem uma leve subida aqui nos pés, né? Então, temos aí um palmo de distância. Os detalhes de alcântara dessa versão, bem confortável. E acabamento, ó, igual lá na frente. Iluminação também nós temos. Couro, luzes de LED aqui em cima. E abaixando aqui, apoio de braço com 2 porta-copos. Só até um modelo diferente, utilizado nesse carro, diferenciado dos outros da Audi. Temos 2 zonas, então aqui atrás você consegue selecionar de forma digital o ar-condicionado que fica nas 2 pontas, além de 2 USBs aqui embaixo com tomada de 12 volts. Mas agora vamos para o que interessa, que é dirigir esse carro. Bom, chegou a hora de dar a partida no carro. Carro ligado, né? Então, ó, colocamos no drive, colocamos no P, vou até ajustar um pouco o volante aqui. A gente pode sair. Eu vi que ele tem auto hold já. Ó, você vê que, tá vendo essas iluminações? Elas são referentes ao controle de ponto cego, né? Então, ó, senti ele puxando aqui inclusive. Então, se por acaso tiver um carro passando, algo do tipo, ele vai acender aqui dos lados para me avisar. Inclusive, isso é uma função que vem nesse retrovisor digital, né? Que é legal. Tô me acostumando já. Eu ainda não sei se caso eu fosse um comprador desse carro, se eu ia pegar um retrovisor normal ou se ia pegar o digital. A primeira impressão que eu tenho é que sinto falta de um retrovisor normal, né? De um espelhinho ali, pelo costume, mas talvez a gente se acostume e utilize um digital sem problemas. Mas eu já senti um pouco de dificuldade na hora de manobrar. Não que eu senti dificuldade, mas parecia que era mais difícil que você manobrar com um carro com um espelho, né? Não difícil assim de, ai meu Deus, difícil, mas é diferente. Parece que você não tem a mesma precisão, sabe? Então, eu achei isso, cara, não sei se é uma coisa que impediria a pessoa de comprar, se ela ia ficar receosa, mas de qualquer forma eu acho legal essas tecnologias porque cada vez mais elas vão ficando melhores, né? Então, daqui a alguns anos, com certeza, você não vai ter mais espelho ali, e sim uma câmera, e até uma câmera menor, se for o caso, vai ser até mais fácil. Bom, temos aqui um conjunto 4x4, né? 4 de uma forma bem diferente, porque ele tem que ser feito de forma independente. A gente tem 2 motores independentes, obviamente que vai ter um sistema de controle ali, onde a central do carro vai comandar que horas que vai mandar força para qual das rodas, né? Independente da situação que o carro esteja, qual tiver faltando torque, qual tiver rodando em falso, por exemplo. Então ele vai fazer todo esse controle. E o 4x4 ele é feito dessa maneira, e não como um carro que tem um sistema 4x4, tipo um sistema Haldex, né, ou um sistema Torsen, por exemplo, que normalmente os Audis mais caros têm esse sistema, que ele passa o torque para trás, quer dizer, se não me engano ele tem prioridade no torque atrás, e aí ele vai mandando sob demanda para frente. Ele tem um sistema diferenciado lá. E o Haldex ele é dianteiro, normalmente ele vai mandando o torque para trás de forma, às vezes eletromecânica, de forma, enfim, não é eletrônica. E aqui a gente tem um sistema que vai comandar tudo de forma eletrônica, né? Então ele tem um motor na frente e atrás que consegue funcionar junto. É engraçado porque se a gente colocar aqui ó, uns modos de condução, ó, colocar no modo Comfort. Modo Comfort, direção bem leve, direção elétrica. Ó. O carro ele tem um tamanho legal, né? Um carro grande, mas também não é gigante. E essa suspensão dele é uma suspensão ajustável, então você consegue deixar ela mais alta, mais baixa, dependendo do tipo de situação. Pisei tudo, pode dar um
ele vai empurrando crescente, mas ele acelera muito, gente. Acelera muito. 400 cavalos. Tudo bem que o carro tem 2.600 quilos, então é meio pesado, né? Mas 400 cavalos dão conta fácil, 408. Não conta muito fácil. Isso é entrega imediato, ó. Você tá aqui, ó, 60 por hora só pra mostrar rapidinho pra vocês. Ó. Fiz aí, ó. Então aí de imediato. Você precisa ultrapassar, você clicou, ultrapassou e pronto. Tirou o pé. A aceleração, ela é bem imediata. A gente pode mudar os modos de condução, ó. Dynamic. Já vai abaixar o carro, né? Ele fica com uma suspensão mais baixa. Ó, acelerou, ele já vai mais imediato ainda, né? Tipo, o Comfort já é imediato porque é um carro elétrico, o torque é instantâneo, mas você repara que no Dynamic ele dá um coice, ó. Cara, é engraçado, é bem engraçado. E de novo eu me confundi achando que eu ia olhar pro retrovisor ali, e na verdade o retrovisor fica aqui. Cara, é muito engraçado, velho. Eu nunca tinha dirigido um carro que tem esse retrovisor digital, né? Na verdade é uma coisa bem inovadora ainda. Então, pessoal, você vê que realmente, cara, perde um pouco a graça, eu sei, daquele motor crescendo, né? O ronco e tudo mais. Mas, cara, como um carro, como um veículo, quem vai comprar um carro desse daqui, ele não tá pensando num carro, nossa, eu quero um carro clássico, eu quero um V8, sabe? Ele quer o conforto, o luxo dele. O cara tem 500 mil, vai comprar isso daí. Quer um carro que ande bem quando ele precisa ultrapassar, fazer viagem, levar os filhos, sabe? Então o carro tem tudo isso. Então muitas vezes a gente vê aquele discurso meio, ai, porque é elétrico, sabe? Aquele discurso chato lá, cansado, ai, porque eu gosto de ronco, ai, porque eu gosto disso. Cara, muitas vezes o cara que vai comprar esse carro não tá nem aí pra isso, entendeu? Às vezes ele tem lá um carro super clássico ali na garagem, um Mustangão V8 antigo, não sei, sabe? Ele tem lá uma coleção de carros, mas ele quer um carro prático pra ele, né? O cara tem o dinheiro dele lá, trabalhou, ele quer um carro prático, quer um carro confortável e pronto, ele vai querer um carro desse daqui, entendeu? E outra coisa, né? Um carro desse é muito mais barato você gastar energia elétrica do que combustível, pra você ter ideia. Ó, você acelera, cara, empurra muito forte. Então é muito mais barato você gastar energia elétrica, é muito mais barato do que o combustível, né? O combustível que aqui estava custando 5, 6 reais, agora diminuiu por conta do coronavírus. Cara, energia elétrica é muito mais barato. Então, muitas vezes eu sou muito fã dos carros elétricos por conta disso. Mas, claro, não deixando de lado aquele lado gearhead, que eu queria ter um carro icônico, um carro diferenciado a combustão, com certeza. Mas, pro dia a dia, cara, o carro elétrico, ele é show de bola. Pena que ainda é uma coisa muito cara, né? As baterias custam caro ainda. Ó, vamos ver aqui, modo Dynamic, tava no Individual. Ó, cara, ele é muito insano, ó. Muito insano, ó. Você tá louco, quer ver? Deixa eu encostar aqui, ó, mostrar pra vocês. Mostrando só o gostinho da aceleração mesmo. Não tem nenhum carro vindo, tá bem tranquilo, então, ó, pisei tudo. Olha. Tipo, você gruda assim, ó, como se fosse quase uma montanha-russa, gente. Muito legal. Vamos ver as conduções dele, né? Conduções semi-autônomas desse veículo. Você vê que essa suspensão, ela filtra muito bem, né? Uma suspensão pneumática aí, ajustável. Quando você freia, ó, ele entra no modo de regeneração, né? Por exemplo, ó, tô andando, eu vou frear. Regeneração máxima.
Então isso ajuda muito na eficiência, né? No dia a dia do onde para, você consegue reutilizar boa parte dessa energia que é gasta na frenagem como recarregamento para a bateria. Então ele tem um controle de cruzeiro adaptativo, né? Então a gente pode, quer ver, ó, mostrar para vocês. Consigo setar aqui a velocidade, né? Aí, ó. 60 km por hora. Coloquei aqui, ó. 60 por hora. Ele detecta o carro na frente, vamos ver se ele vai frear. Ele tá freando. Aí eu sem pé no freio. Pronto, parou. Pronto para partir. Imagino que o carro da frente vai sair e eu vou ter que dar um toque no acelerador. Olha aí, ó. Então, dei um toque no acelerador, ele vai continuar. Então 60 por hora que eu coloquei ali, ó. Acelerando bem, tranquilo, ser mais confortável. Eu vou ter que virar aqui porque chegou o fim do nosso teste. E eu vou falar pra vocês, cara, até agora não me acostumei com o retrovisor digital. E eu falo isso assim, não é nem pra encher o saco, tipo, é digital, não gosto. Não é nem isso, galera. Eu gosto muito de tecnologia, sou fã dessas novas tecnologias que sempre estão aí, sempre inovações chegando, sou muito fã disso. Mas eu realmente não consegui me acostumar, né, costume mesmo, vou olhar para o retrovisor, eu olho sempre lá, como no lugar onde ficaria o retrovisor de espelho, e aí na hora eu lembro que não é, eu tenho que baixar a minha visão para o monitor digital ali, que é o retrovisor do veículo. Chegamos! Bom, vamos lá, pessoal. Bom, só ver que eu tô sem barba aqui, né, eu gravei isso aqui depois que eu fiz o test drive, não consegui gravar em seguida. E o que acontece? Cara, o que eu achei do e-tron? Gostei muito, achei que sim, o carro, cara, tá bem tecnológico, muito legal, andando muito bem, tá andando bem forte. O que eu tenho que falar dele é o seguinte, comparação dele com carros que podem ser mais ou menos do mesmo naipe. Eu acho que assim, o carro custa 500 mil, bem salgado, carros elétricos são muito caros, mas eu vejo que ele tem um conjunto bom embarcado de tecnologia, bons motores, né, tem 2 motores ali podendo virar 408 cavalos, a bateria tem capacidade de 100 kWh, tá, essa é a capacidade dela, seria o equivalente a quantos litros cabe num tanque de um carro comum, né? Então assim, inclusive se você quiser, comenta aí que eu posso fazer um vídeo abordando um pouco mais, né, putz, como assim kWh? Posso explicar pra você. Mas, pois bem, falando assim, o que eu acho legal, por exemplo, a Tesla, né, que eu acho que, na minha opinião, é o alvo, né, de carros elétricos que a gente tem no mundo, realmente tecnológicos, muito modernos, eles utilizam bateria de 100 kWh, né, o Model S P100D usa 100 kWh, então assim, você vê que o patamar da bateria do Audi tá bem próximo da do Tesla. Outro carro também que a gente pode falar que também tem uma ótima bateria é o I-Pace, ele tem acho que 80 ou 86 kWh por aí. Então assim, você vê que tá ficando legal, né? Mas sim, pelo preço não achei tão absurdo, né? Putz, eu sei que 500 mil é caro. É um preço de uma Q8, né? Então fica aquela, né? Putz, Q8 ou e-tron, né? Essa dúvida é bem difícil, inclusive. Mas pelo valor e pelo que ele entrega, eu acho que ele tá bem justo, assim, bem dentro. Cara, carro elétrico é muito caro, por enquanto, tá? Então, assim, por que é interessante a gente falar sobre isso? Porque, cara, no futuro você vai ter carro elétrico. Você gostando ou não, cara, você uma hora vai ter um carro elétrico. Pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos, né? Pode ser um pouquinho mais, mas uma hora vai estar no meio da gente, o carro elétrico. Porque ele é muito mais eficiente que o carro a combustão. Então, assim, não tô falando que carro elétrico é muito mais legal que o carro a combustão, tá? Adoro os carros a combustão. Sempre vou querer ter um carro a combustão, mas se eu pudesse, com certeza eu teria um segundo carro para locomoção que seria elétrico, se fosse possível. No Brasil ainda é um pouco difícil, lá fora já é uma coisa um pouco mais possível, né, de se ter, falando da pessoa comum poder ter esse carro, né. Então aqui ainda parece uma coisa meio separada, só que não, cara. A gente tem que começar a entender, porque em breve você vai poder ter um, entendeu? Já existem versões mais em conta, né, carros custando até 200 mil reais, só que eu acho que ainda tem tendência para baratear mais ainda. Falando então do e-tron, né, voltando ao assunto do e-tron, essa versão que a gente testou não tinha os LEDs Matrix, né, um opcional de 13 mil reais, que eu acho que vai muito bem esse opcional, é aquele farol que ele manda o farol alto, aí se vem alguém ele tampa ou faz um breu na pessoa que está vindo, se tiver um carro na frente ele faz o breu no carro,
e os outros lados ficam todos acesos. Então, uma tecnologia muito bacana. A gente tem o Volvo aqui e aquele carro deveria ter, né? O retrovisor também custa R$13.000. Temos o Side Assist também que custa R$8.000, né? Um sistema que fica nos radares, né? Quando o carro tá vindo e tudo mais, para te auxiliar. Só que o que acontece? O retrovisor, acho que a tecnologia é inovadora, muito legal, só que eu não sei se no dia a dia se é muito bem-vindo. Eu realmente fiquei levemente incomodado com ele, né? Sei que uma coisa nova, normal, todo mundo vai ficar incomodado, mas eu não sei se me acostumaria e talvez se eu fosse comprar um carro desse, eu nem faria tanta questão do retrovisor digital. Talvez a pessoa faça porque, tipo, nossa, o meu carro é o primeiro que tem retrovisor digital, sabe? Mas, cara, em utilidade, não vi nada muito, assim, nossa, faz diferença, sabe? Pra mim é tipo, em vez de a gente fazer o espelho, a gente digitalizou ali, colocou uma câmera, sabe? Foi tipo um negócio inovador, legal, mas não deu uma proposta de, caramba, nunca imaginei que isso poderia acontecer, sabe? Então, assim, ele não passa tanto, por exemplo, andando normal, acho que é até de boa, né? Ele tem umas funções legais de mostrar o carro vindo e tudo mais, né? O sensor de ponto cego. Mas quando você vai manobrar, parece que você não tem a real noção de espaço que o espelho te passa, né? O retrovisor que ele vai ter uma câmera que vai fazer a imagem e vai mandar um monte de pixel para você. Agora o espelho você tem a real imagem da situação. Então, talvez isso atrapalhe um pouco para a pessoa na hora de manobrar, mas andando normal é bem de boa. Cara, falando do e-tron versus Q8, né? Qual que é mais legal? Não sei responder para vocês direto, porque são dois carros muito tecnológicos, muito modernos, mas eu acho que eles ficam bem separados em... Um é combustão e o outro é elétrico. O Q8 eu acho, sinceramente, mais bonito, né? Ele é feito na plataforma da Lamborghini Urus. O e-tron, ele também é bonito, tem uma cara mais elétrico mesmo. Tem um motor lá de 408 cavalos, né? 2 motores elétricos que são essa potência. Já no Q8 a gente tem 340 cavalos naquele V6 turbinado que a gente já utilizava em outros carros da Audi, né, da gama. E, cara, a aceleração dos dois é bem parecida, né? Apesar do e-tron ser mais potente, ele é mais pesado, né? A bateria, só o conjunto de bateria, ele garante aí 700 kg a mais pro carro, então ele fica bem mais pesado, né? O ruim do elétrico hoje em dia é isso, tá? Inclusive, é um assunto legal também de se abordar. O problema do carro elétrico hoje, no motorização, cara, você tem motor a dar com pau aí de carro elétrico. Se quiser carro elétrico de 1.000 cavalos, 1.500 cavalos, 2.000 cavalos, você consegue. Agora, o grande problema é a densidade energética da bateria. Mas, enfim, é questão do volume da bateria, entendeu? Você comporta naquele volume de bateria, equivalente num carro a combustão, você precisa de alguns litros só, entendeu? Então, você tem muito peso, muito volume no carro para poder fazer ele andar. Só que ele é mais eficiente, né? Então você perde por um lado e ganha no outro. Então, por isso que o carro elétrico ainda consegue ser interessante aí com essas baterias com boa capacidade, chegando a 400, 500 km. Porque ele é mais eficiente, mas se você analisar o quanto de energia você tem no litro de combustível e o quanto você teria aquele mesmo volume de bateria, você vai ver que é muitas vezes pior essa eficiência dessa densidade. Mas enfim, o Q8 ele tem o hands-free, né, aquela abertura pelo chute no ar ali embaixo do porta-malas. Também tem night vision. Ambos têm a suspensão pneumática, né? Inclusive o e-tron, ele consegue, do nível mais baixo até o mais alto de suspensão, né? O nível da suspensão, você consegue aumentar em 76 milímetros, cara, quase 8 centímetros. Então, tipo assim, é muito grande, deve ser mais ou menos aqui, ó, de altura. Então, assim, cara, acho que fica bem, bem difícil. O Q8 é muito bonito, por dentro também é muito moderno, também tem aqueles 2 níveis de tela para o ar-condicionado e para o MMI. Então, assim, cara, acho que depende muito da proposta da pessoa. Mas, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, compartilha, até a próxima e comenta o que você quer ver aqui no canal. Abraço, tchau!